Retornamos aqui no nosso Visão Geral de hoje, agora conversando com Christian Joseph Souza Carvalho. Christian, perguntei a você há pouco se existe a hereditariedade na hepatite C. Na realidade não existe, né? O que às vezes pode acontecer é que assim, o pai tem e o filho tem, às vezes por ser compartilhado materiais perfuro-cortantes. Porque ela é contagiosa. Exatamente. Então, e como é que é esse contágio? Também por copa, essas coisas? Não, a hepatite C é sangue com sangue. Sangue com sangue? Sangue com sangue. A gente costuma dizer que tem que ter a porta aberta. Então a pessoa tem que se ferir e a outra também ter um ferimento. Para quê? Para que este sangue contaminado entre no organismo da pessoa. Mas quando a gente fala em sangue, mas é o sangue, por exemplo, eu estou fazendo a barba, aí eu me machuquei e passei uma aguinha por cima assim e deixei porque só eu uso. Mas de repente, eu acho que eu não tenho, espero que não tenha. Mas se eu tiver com hepatite C, quem utilizar aquele barbeador e se machucar também pode pegar. Exatamente. A gente mesmo que já esteja seco. Tudo. Mesmo que já esteja seco. O vírus da hepatite C, ele permanece vivo 72 horas numa gota de sangue seco. Então, por 72 horas, qualquer material perfuro-cortante contaminado é risco para aquela pessoa que vai utilizar em seguida, entendeu? Tudo que for fervido ou que passar por uma estufa, perdeu aí a... O fervido não, porque tem que ser autoclave. Então, já se descobriu que o vírus da hepatite C ele é mais resistente. Então, a única maneira de esterilizar é autoclave mesmo. O que é autoclave? Autoclave é um equipamento que utiliza-se para materiais cirúrgicos. Então, ele tem pressão, tem uma temperatura super alta, que não tem, por exemplo, vários salões de beleza. E salões de beleza, manicure, essas coisas todas? Então, esse que é o grande problema, né? A gente tem, por isso, quando você me perguntou do grupo de risco, a gente tem algumas situações onde a pessoa entra na fila para poder pegar a hepatite C. E no caso, por exemplo, a manicure, o ideal é que a mulher que vai fazer unha, que ela leve o alicatinho dela. Isso é elementar, né? Exatamente. Gente, custa baratinho. Quando perdeu o corte ali, R$ 2, R$ 3, R$ 5 no máximo para molar. Eu tenho todo equipamento, porque o cara que está na televisão fazendo, normalmente faz a unha, essa coisa toda. Tá? Então, eu tenho tudo, e eu levo tudo. E você não pode ter vergonha de levar. É uma questão de prevenção, uma questão até de educação salutar. Tá Exatamente, certo? porque a gente só não tem as hepatites virais, né? Que pode ser transmitida através desse contágio sangue com sangue. Então, assim, ou você leva o seu alicatinho de unha, ou então você procure salões de beleza que tenham o autoclave, que aí sim, o autoclave ele vai esterilizar. E a gente trabalha isso junto aos profissionais da área de saúde, porque nós, da associação, nós não somos contra a nenhum tipo de trabalho. Sim, claro. Né? Nós apenas estamos dizendo que esses trabalhos têm que ser feitos com responsabilidade. É muito caro esse equipamento? Olha, tem equipamento de R$ 5.000, né? Então, algumas situações acaba sendo caro. Mas a gente explica para o profissional de saúde, assim, ou da beleza, que se ele informar o cliente dele, que olha, traga o seu alicatinho de unha, então ele pode conquistar, se ele não tem dinheiro para comprar uma autoclave, ele pode passar orientação. Mas isso é uma questão de saúde pública, né? O governo teria que arrumar um esquema, uma forma aí para que o salão pudesse ter com uma facilidade enorme, a ponto, por exemplo, de você instituir uma lei depois, você fazer um projeto, virar lei, de que todo salão, para poder funcionar, tem que ter esse equipamento. Isso é uma questão de saúde pública. O que custa mais caro para o governo? Ele fazer isso ou ele ficar depois tratando alguém que tem hepatite C ou coisa do gênero? Tratar hepatite C sai bem mais caro. Então... Além de, infelizmente, alguns pacientes não saberem que tem a doença e a óbito. Então, o preço da vida não existe. Então, eu acho que essa é a perda maior que nós temos. Um portador de hepatite C, que a doença evolua e vá a óbito, sendo que tem prevenção, tem tratamento e tem cura. Tá, você falou há pouco que não é uma doença sexualmente transmissível, né, a hepatite C. Mas dependendo do ato, pode ser que haja sangramento de um lado de outro e aí complica. Isso, aí entra aquilo que a gente falou, a porta aberta. Tá. A gente não discute os gostos sexuais, mas tem pessoas que utilizam alguns objetos, têm algumas preferências e que possam causar fissuras na hora. Aí pode trazer então, complicação. Assim, tanto o pênis pode ter um ferimento, como a vagina, como o ânus, e aí sim, nós temos a porta aberta. É muito raro, mas nesses casos extremos, aí poderia ser um contágio. Bom, aí você faz o exame, como você fez lá, naquele exame rápido ali, na hora você fica sabendo se a pessoa tem o contato com o vírus ou não. Isso. Teve ou não. Isso. Muito bem. Aí ela teve.
qual que é a recomendação que você passa? Perfeito. Em todas as nossas campanhas, quando esse teste rápido dá positivo, a gente deixa muito bem claro para a pessoa o seguinte, que aquilo a gente está buscando um anticorpo, é o contato que a pessoa teve com o vírus. Então, o nosso organismo desenvolve esse anticorpo. Então, por isso se chama anti-HCV. Agora, deu positivo, então tem pessoas, 10% da população que teve o contato tem cura espontânea. Para que a gente tenha certeza que a pessoa tenha a hepatite C, a gente chama de exame de quantitativo, é um exame de PCR, onde se vê o DNA do vírus e aí sim, após o teste rápido, é obrigatório o positivo fazer o PCR e aí sim a gente sabe se ele tem ou não a doença. O PCR positivo, sim, esse paciente é portador de hepatite C. Tá. E quando não deu, quando deu negativo, então ele está ufa. Isso, a gente chama de falso positivo. Tá. Ele teve o contato, mas a doença não se desenvolveu. Não se desenvolveu e tal. Mas ele tem que ter uma periodicidade desses exames. Não, no caso do paciente que ele não tem o vírus, ele não possui a doença. Então, ele nunca vai desenvolver a doença, nunca vai ter nenhum prejuízo com o anti-HCV positivo mas apenas. Então isso aí não precisa ter... A pessoa faz uma vez só. O ideal é assim, a pessoa que fizer uma única vez e não passar por nenhum fator de risco após fazer esse teste, né, a gente passando a janela terapêutica e não tiver mais nenhum tipo de risco, ou seja, não tiver nenhum acidente com materiais pérfuro cortante ou sangue com sangue, ele não precisa fazer mais. Eu acho o seguinte, hoje como nós temos aí essa globalização, com tanta informação que você está passando aqui, isso aí há 40 anos a gente não tinha de jeito nenhum, ninguém vinha falar na televisão sobre esses assuntos e tal. E eu sei, até pelo fato de estar no futebol, ter vivido o futebol muitos anos em rádio e tudo, eu conheço amigos que morreram em decorrência das complicações da hepatite C, porque lá atrás, há 35, 40, 45 anos, 50 anos, o pessoal compartilhava muito o glucoenergan. Aquela substância fortíssima que era o glucoenergan, que eles colocavam, injetavam aquilo no vestiário para jogar. Injetava aqui, passava ali e tal. Infelizmente, eu tenho muitos amigos que estão carregando aí a hepatite C e alguns até já estão morando no céu. É realmente muito triste. É muito importante isso que você falou, porque assim, é aquilo que a gente estava falando sobre grupo de risco, né? Então todo mundo acha que hepatite C a pessoa pode pegar apenas em situações extremas. E vale a pena dizer o seguinte, que quem deveria fazer o teste da hepatite C são pessoas assim, acima de 35 anos. Por quê? Antigamente, as seringas eram de vidro. Sim, nossa, você lembra disso? Nossa, quantas vezes? Então ficava fervendo naquela espiriteira, então aquilo não esterilizava. Os barbeiros com a navalha, né? Tudo, né? Então, o vírus da hepatite C só foi realmente isolado em 1983. E até começar a se testar isso nas bolsas de sangue foi em 93. Então, por exemplo, quem sofreu cirurgia antes de 93, recebeu bolsa de sangue antes de 93, deve fazer o teste. Entendeu? Tatuagens, piercings, isso realmente deve. E olha só, a gente fala tudo isso, o dentista é muito importante que ele tem. É que quando se forma dentista, ele faz o curso de biossegurança. Então, por exemplo, a esterilização dos equipamentos é muito importante. Cristian, você vai voltar aqui para a gente falar sobre esses assuntos, estamos em cima da hora, mas gostei muito, tenho certeza que o telespectador gostou e tenho certeza que eles também vão querer que você volte aqui no Visão Geral, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer poder estar aqui e estar falando um pouco dessa doença que é muito importante aí, que pode fazer a prevenção e salvar vidas. Pois é isso aí, gente, ó, se você for detectado, tem tratamento, então vamos fazer o exame, vamos fazer o teste, tá bom? Conversei com o Cristian Joseph Souza Carvalho, antes já havia conversado com o doutor Daniel aqui, tá? Falando sobre o simpósio que vai ser realizado em Valinhos na próxima sexta-feira. Gente, muito obrigado pelo carinho da audiência, saúde, paz, alegria e muita sorte. Vambora, Cristian? Bora, vamos lá.